Pessoal, boa tarde. Meu nome é Pablo Calvache. Eu sou da Colômbia e moro no Brasil faz 10 anos. Eu trabalho com ciência de dados e machine learning. Sim, e o intuito desses vídeos que vou apresentar para vocês, na verdade, é mostrar um pouco o trabalho que eu fiz na minha dissertação e o conhecimento que foi gerado a partir dessa dissertação, né? Depois de que eu apresentei ela e eu fiz a minha defesa, meus professores me convidaram e me incentivaram para fazer esse tipo de vídeos para que as pessoas que compartilham essa paixão em finanças quantitativas e ciência de dados consigam aproveitar, né? Então, o intuito é que cheguem às pessoas que realmente gostam sobre esse tema. E bom, eu quero agradecer a eles, sim, por me acompanhar nesse processo e pelo convite. E também me agradecer vocês que estão vendo, sim, e que eu espero que seja muito proveitoso e que seja também tranquilo de ver e de entender o que foi feito, tá? Então, o trabalho, como vocês veem na tela, é chamado de Deep Factors, ou fatores profundos, que é uma extensão da teoria de Deep Learning Portfólios no mercado de ações brasileiros, que basicamente se resume na utilização de modelos baseados em Deep Learning para a otimização de portfólios ou o descobrimento de fatores de mercado que acabam sendo portfólios, tá? A gente vai ver isso com mais detalhe depois e vão ficar mais sentadas as bases depois, mas enfim, isso que resume o título, tá? Mas antes de começar a falar um pouquinho sobre a motivação da pesquisa, eu queria dar um pouquinho mais de detalhes sobre a minha trajetória profissional. Eu sou formado em engenharia eletrônica e telecomunicações, tá? Lá no ano de 2013, depois migrei para a área de dados e comecei a fazer a minha especialização em Business Analytics e Big Data, que na verdade era um MBA executivo, inclusive pela Fundação Getúlio Vargas também, onde eu fiz meu mestrado. E uma vez eu consegui, me apaixonei mais por esse mundo de dados e machine learning e data science especificamente e estadística. Eu optei por fazer um mestrado na FGV também. Então, o mestrado acabei faz pouco tempo e deu no que vocês vão ver agora. Sim? Também trabalhei em empresas como Mercado Livre, como cientista de dados líder, tá? Cuidando de modelos de antifraude e bom, os modelos de ponta a ponta nos pipelines de machine learning. Também na Vivo, que seria telefônica, sim, trabalhando também com Data Science, que seria mexer com algumas questões de NLP, otimização, algoritmos de forecasting também e de sistemas de recomendação, né, que eram classificadores multiclasse, tá? Bom, não vou entrar nos detalhes técnicos aqui. E antes já trabalhei como engenheiro de software, sim, então para projetos para B3, em startups, em consultorias, enfim, então é uma experiência bastante interessante nessa mais de uma década, tá? Então deixo com vocês meu contato, também deixo a minha página do LinkedIn, tá? Se vocês tiverem interesse em trocar figurinhas depois por aí, sim? E já indo um pouco direto ao que seria a motivação por trás dessa série de vídeo, ou dessas Motivation Series, como eu falo. Tudo a apresentação está em inglês, mas eu acho que vai ser tranquilo, sim, para entender. E eu vou falar o equivalente em português também. Então, a motivação se resume em que eh, existe, ou, nos últimos anos, como auge de Machine Learning e Deep Learning, na verdade, sim. Bom, foi desejado, ou as pessoas estavam empolgadas por aplicar esse tipo de modelos em vários problemas em finanças. Por exemplo, análise de sentimento para avaliar a percepção das pessoas para empresas e ver se são bons investimentos ou não. Forecasting foi uma questão que foi muito bem explorada, sim, alguns anos atrás, eu estou falando de 3, 4 anos. E agora que está pegando bastante, que é Feature Extraction com autoencoders, a gente vai ver isso depois, como que funciona ao princípio, de uma maneira básica, mas enfim, são aplicações que são muito úteis no mundo das finanças, sim? Mas uma coisa que eu fui percebendo ao longo do desenvolvimento da dissertação é que tinha problemas em finanças quantitativas, como otimização de portfólios, que tem muito potencial para ser explorado ainda, sim? Principalmente aqui no Brasil. E então, com esse contexto, eu, inclusive por incentivo do meu professor Luiz Moraes, que foi parte da minha banca, inclusive, ele me apresentou com esse artigo, que se chama, na verdade, Deep Portfolio Theory, eh,
que é um framework para aplicar deep learning na otimização desse tipo na resolução desse tipo de problemas, tá? Isso também levou a outras pessoas, por exemplo, como vocês veem aqui, não é artigo da teoria como tal, mas esse artigo que vocês estão vendo na parte direita da tela é, é um experimento, uma implementação dessa teoria, sim, sobre alguns índices de mercado. E o interessante é que esse projeto, inclusive, ou essa implementação foi que serviu de inspiração para esse trabalho de aqui. Por quê? Porque os resultados, galera, foram muito bons, segundo o que eles mostram isso sim, né? A gente vai chegar a avaliar os resultados em detalhe depois. Mas como é que funciona então? O que eles fizeram especificamente? Então, de uma maneira muito geral e muito abstrata, o que eles fizeram foi, primeiramente, eles pegaram tipo um índice, neste caso seria o IBB, sim, o iShares Biotechnology, e os ativos ou as empresas que compõem esse índice, bom, foram consideradas e baseado nesses componentes ou nesses ativos, eles executaram a implementação deles e chegaram a um portfólio muito mais otimizado do que seria o índice só. Sim? Então, a gente pode ver neste quadrinho de aqui abaixo, sim, os resultados, né? A linha vermelha aqui seria o equivalente ao retorno, ao comportamento do índice original, do IBB, e a linha azul seria o portfólio que foi otimizado a partir do algoritmo deles, que na verdade vocês veem que é muito, mas muito superior ao índice que está de referência, ou benchmark. Galera, para os que trabalham com finanças, retornos 14, de 14, 70, 14% já são retornos bons, decentes na verdade, mas retornos de 47% é uma coisa sensacional, né? O absurdo é sensacional, né? Então, na verdade, esses resultados e explorar o que havia por detrás desses resultados foi o que motivou esse trabalho de pesquisa, tá? Eles também fizeram experimentos com outros índices lá dos Estados Unidos. Cabe ressaltar que o IBB também é dos Estados Unidos, tá? Mas olha que eles fizeram também para o S&P 500. E aqui os resultados não chegam a ser tão contrastantes, ou seja, a diferença não chega a ser tão grande, mas mesmo assim, tipo, chega a ser significativamente alta, né? Então, eh, a gente tem um algoritmo ou um portfólio como o algoritmo deles, até se as matemáticas não me falham aqui, 7% superior do que o benchmark do S&P 500, que é uma questão, bom, para os que sabem de investimentos, é bastante promissora, né? Então, na verdade, esses resultados se motivaram a analisar o que havia por detrás, né? Então, com isso, eu vou passar na seguinte slide, que na verdade foram umas perguntas de pesquisa, né? Então, como vocês, já falei para vocês e eu enfatizo de novo, é muito importante saber que esses resultados são muito bons e suspeitos, sim, eu não vou mentir para vocês, inclusive já um pequeno spoiler. Então, a pergunta, na verdade, a pergunta número um, é saber se, na verdade, aplicando esse tipo de técnicas, não as mesmas, mas pelo menos técnicas baseadas na mesma teoria no mercado brasileiro, ia trazer alguma melhoria ou não, sim? E se a melhoria existisse, será que iria ser tão significativa assim como as que a gente observou lá nos exemplos que as pessoas de Colômbia nos mostraram? Então, na verdade, a pesquisa, de maneira geral, foi resumida nessas duas perguntas, tá? E como um spoiler alert, bom, eu não vou dar os resultados assim específicos, se sim ou se não, mas eu vou falar que ao longo desse desenvolvimento a gente se esperava resultados assim sensacionais, monumentais, mas houve coisinhas que eu acho que foram mais importantes que a gente foi achando, assim que a gente vai falar depois disso, né? Sobretudo erros e um pouco de limitações desse tipo de estratégias no mundo real, no mundo de investimentos real. A gente vai ver e vai falar disso depois, que é super importante, sim? E bom, eh, vou voltar aqui, mas uma vez a gente define esses objetivos e as perguntas, eh, eu não vou. A objetivo desta série de vídeos é não dar a resposta para vocês, na verdade, é entender como que a gente fez para responder essas perguntas. Mas para entender o como a gente fez para responder essas perguntas, a gente primeiro precisa entender alguns conceitos, sim? Porque na verdade
A gente espera que esta apresentação seja vista por pessoas de qualquer background, sim? Pelo menos que tenham alguma noção de matemática, enfim, ou alguma questão de raciocínio lógico, né? E também para também os mais avançados em finanças quantitativas, mas o intuito é oferecer alguns conceitos que são necessários para responder essa pergunta, ou entender a metodologia para responder essa pergunta. Então, vou começar primeiro com o primeiro vídeo, que seria modelos de precificação em fatores de mercado, e explorar um pouco de maneira geral esses conceitos. No segundo vídeo, a gente vai falar um pouco de utilização de técnicas de decomposição espectral para identificar fatores de mercado. Sim. A gente também pode falar que essas técnicas são PCA para os que já estão familiarizados, o principal componente análisis. E no vídeo 3, na verdade, dando sequência, a gente fala sobre autoencoders, que seria como uma evolução nessa técnica de decomposição espectral. Sim? E vamos dar uma ideia de como funcionam, na verdade, e como também a gente pode utilizar eles para projetar ou representar o mercado de maneira não linear, que é super interessante. Tá? Depois de que esses conceitos estejam um pouco mais claros ou as noções desses conceitos estejam entendidas, a gente pode dar um pouco o pulinho para entender um pouco melhor em que consiste a teoria de Deep Learning Portfolio Theory, ou de Deep Portfolio Theory, sim? Que é uma série de passos, na verdade, mas que se baseia principalmente em autoencoders. E uma vez esses quatro primeiros vídeos que apresentam esses conceitos estão um pouquinho mais claros, sim? Ou estejam apresentados, a gente vai falar o que respeita ao nosso experimento, o que foi feito, a metodologia, a arquitetura que possibilitou a gente responder essas duas perguntas que foram estabelecidas anteriormente, né? E que já falei para vocês. E aqui, no vídeo 6, eu acho que esse vídeo vai ser super legal e super importante, porque aí a gente vai falar sobre uma questão que é viés de sobrevivência e como isso pode ter efeitos sobre esse tipo de estratégias, ou de estratégias de investimentos baseadas em deep learning, principalmente, como já falei para vocês, em contextos de investimentos reais, sim? Eh, Essa parte de aqui é super interessante e eu acho que vale a pena ressaltar que aqui vamos falar sobre os resultados e um pouco, aqui já estou dando um pouco de spoiler sobre esse tipo de efeitos, sobre como são explicados esses resultados. Ou seja, esses conceitos são os que a gente identificou, detectou, que explicam os resultados que a gente teve, sim? Falando especificamente do vídeo 6. Então vai ser super interessante uma vez toda a série já esteja apresentada, sim? Então, esses seriam os 6 vídeos. Espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Espero, com certeza, vou deixar, vou tentar ser o mais claro possível, sim, nos conceitos debatidos. E bom, espero que vocês curtam, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção neste primeiro vídeo introdutório.